É isso aí, salve gente boa, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar o seguinte, querido: qual a importância do céu para você? Já pensou nisso? Vem comigo até o final aí, vamos junto. Mas antes, não deixe de se inscrever, né? Clica aí no botão para se inscrever, aproveita e já clica no sininho. Clicando no sininho aí você é notificado a cada vídeo novo que é colocado no canal. Curta, comente, compartilha, querido. Ajuda a gente a alavancar o canal e levar esses vídeos a mais e mais pessoas. Eu conto contigo, curtindo e comentando. O próprio YouTube já faz isso organicamente, e compartilhando você consegue fazer esse vídeo chegar a pessoas que eu jamais conseguiria. Posso contar contigo nessa? Jesus disse: "Ide pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura", e a gente consegue fazer isso compartilhando um vídeo. Não é legal, querido? Muito bom isso, né? Então vamos junto nessa tarefa. O texto desse vídeo é Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Apocalipse 12, 12 diz assim: "Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta." Aos poucos a gente vai vendo a formação da trindade satânica em oposição à trindade divina. Então, uma das evidências de que a trindade divina existe é que, assim como o diabo tenta imitar Deus em todas as coisas, ele vai imitando também na formação da sua trindade. E a gente tem a figura aí da besta como o Espírito Santo, do diabo, Satanás, como o próprio Deus, e do falso profeta ou anticristo como exatamente a figura do filho do diabo ali, em oposição a Jesus Cristo, ou Jesus, o Cristo. Então a gente falou aí no vídeo passado a respeito desse pano de fundo histórico e como a coisa vai se desenrolando. Jesus Cristo nasce, sobe aos céus, e aí houve essa revolta. O diabo então peleja contra Miguel, e os anjos do diabo contra os anjos de Miguel. Há essa peleja, essa guerra toda por causa das almas das pessoas. O diabo então é expulso e lançado à terra. Como diz aí o versículo 9, ele foi expulso e foi atirado à terra, e com ele também os seus anjos, que compunham, né, a terça parte dos anjos todos de Deus. Então, de todos os anjos de Deus criados que estavam no céu, foi lançada essa terça parte, que são os anjos do diabo, que foram lançados à terra. Os versículos que nós lemos aqui, eles vão falar que já não há mais lugar. Então, o lugar que tinha sido reservado para ele, no versículo 8 vai falar, nem mesmo se achou lugar no céu para ele. Então, essa ausência desse lugar no céu causa uma grande alegria e uma grande festa no céu. Por quê? Porque aqui cessam todas as possibilidades de que o pecado, a desobediência, a rebelião possam entrar novamente no céu. Então o versículo 12 começa com essa grande festa, que faz lembrar muito o texto de Salmo, capítulo 96. O Salmo 96, ele vai falar o seguinte, e aí tem uns pontos aqui no Salmo 96 que são importantes, que fazem ligação com Apocalipse 12, 12. Salmo 96 diz o seguinte: "Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os seus povos com equidade. Alegre-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com sua justiça e os povos consoante a sua fidelidade." Algumas coisas aqui muito importantes para a gente entender o texto de Apocalipse, capítulo 12.
e por que fala ali de festa nos céus e daqueles que habitam nos céus. A exortação aqui no capítulo 96 de Salmos é para a gente cantar ao Senhor, para a gente se alegrar. E se alegrar com o quê? Se alegrar com a presença de Deus. E aí, qual a importância da presença de Deus? Por que essa alegria aqui na terra? É porque esse contexto está dentro daquilo que está sendo narrado ali em Apocalipse capítulo 12. A briga do diabo contra a mulher, a luta com relação às almas das pessoas, o diabo que tenta pleitear as almas, que vai brigar com Miguel. Então Deus está falando assim, olha, no céu não há mais lugar para o diabo, há um lugar para a festa, é um lugar para os filhos de Deus. Agora, é impressionante como algumas pessoas não pensam em como vai ser no céu e não cultivam isso aqui na terra, porque as pessoas não querem a companhia de Deus aqui na terra, mas querem passar a eternidade com Deus. Então é um paradoxo, a gente precisa parar para pensar. Que importância o céu tem para nós no dia a dia? Repare que esse Salmo 96 ele vai falar sobre todos os dias, versículo 2, dia após dia proclamar ao Senhor. Por quê? Porque vai ser assim na eternidade. Então quando Jesus faz a oração, ensina a oração que a gente conhece como oração do Pai Nosso, mas é o modelo de oração, o parâmetro de oração que Jesus está dizendo ali, ele vai falar que seja aqui na terra como é no céu. Ou seja, se a gente não fizer aqui na terra ser como a gente deseja que seja no céu, então, querido, vai ficar complicado. E aí, por que é importante a gente entender? Outra coisa aqui do Salmo 96 é que se você pesquisar, você vai ver como a Bíblia fala muito dessa questão de equidade e da justiça de Deus, que vai sendo concedida conforme a sua fidelidade. Então, é a fidelidade de Deus que é o parâmetro para todos os julgamentos. Então, a lei estabelece a equidade, então é através da lei que a equidade ela é firmada, e a equidade concede oportunidades iguais, concede direitos iguais. Agora, o direito é igual. Qual é essa igualdade? Todos serão retribuídos conforme a sua fidelidade, todos serão retribuídos conforme as suas obras. Agora, obviamente, que não é um império socialista, e no céu cada um vai ser recompensado conforme aquilo que fez. Quem fez mais, recebe mais. Quem fez menos, recebe menos. Então, de acordo com o trato, com aquilo que está sendo tratado. E como que a gente faz o trato com Deus? A gente faz o trato com Deus dia após dia. Então, esse clamor aqui no versículo 12 para festejai aos céus. Então, essa festa que há aqui nos céus é para os que neles habitam. Então, muita gente pensa que o céu vai ser só um lugar de passagem que a pessoa vai voltar para ter a vida normal que tem aqui na Terra. A gente vai viver no céu, a gente vai falar sobre isso um pouco mais lá para frente. O céu vai descer à Terra, vai ter a nova Jerusalém, mas por isso é nova Jerusalém, não é a antiga, não é o mundo antigo. Tudo aquilo que a gente conhece como o mundo de hoje, isso vai ter passado, a gente vai ver isso mais para frente, que isso tudo vai ter passado e novas coisas hão de surgir. Agora o versículo 12, ele vai falar e vai fazer lembrar um pouco o capítulo 8 de Apocalipse, que fala, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Na terra aqui, querido, a gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão plenamente satisfeitas, e o tempo aqui de Apocalipse 12, que está dentro desse final da sétima trombeta, está no início desse terceiro ciclo. Então aqui é uma época em que a igreja já foi arrebatada. Então a época aqui é que o mundo está plenamente satisfeito com a vida de promiscuidade, de imoralidades sexuais, de pederastia, de uma vida de idolatrias, como está falando ali no Salmo 96, que vai falar exatamente isso. A gente precisa adorar o Senhor, porque Ele criou todos os céus, Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele é o Criador, e os outros deuses são apenas ídolos. Então a gente está vivendo um tempo aqui de Apocalipse 12 em que há diversos ídolos e as pessoas vão adorando a esses ídolos e fazendo desses ídolos a sua própria vida. O diabo ele vai vir cheio de cólera, mas essa cólera, de uma certa maneira, ela vai atender ao anseio daquela população. Lembra que eles debocharam, como a gente falou no capítulo 11, das duas testemunhas. Então, dentro desse período das duas testemunhas aqui, que está dando um pano de fundo histórico
exatamente para que o tempo em que as duas testemunhas foram mortas, ficaram 3 dias e meio mortos, mas quanto tempo eles ficaram anunciando ali? 3 anos e meio. Nesse limiar aí, nesse limite, está dando esse pano de fundo histórico de como as duas testemunhas foram sendo sustentadas, como o remanescente de Israel vai sendo despertado. Então esses primeiros 3 anos e meio são tempos de despertar do povo de Israel, é um tempo de um chamado o povo de Israel ao conserto para os 3 anos e meio que vem depois. Então essa cólera aqui, agora a gente já está começando, dentro desse pano de fundo histórico, a gente está começando a entrelaçar esses tempos aqui, narrados aqui historicamente. E quando fala aqui do tempo no versículo 12, está falando do Kairos, que é exatamente o tempo de Deus, e fala também de oportunidade. O Kairos, ele fala de oportunidade. Então, quando fala aqui, sabendo que pouco tempo lhe resta, isso aqui pode ser em termos de cronômetro, ou pode ser, o diabo sabe que agora as oportunidades serão poucas. Então, a fúria dele era maior. Então, aquilo que ele vinha fazendo historicamente, de uma maneira mais estratégico, mais a nível macro, agora ele já começa a ferir individualmente, porque aqui está traçando todo o plano de Deus, todo o plano diabólico, para a implementação do 666. Então esse tempo aqui, a palavra Kairos, significa muito isso, é o tempo diferente do Cronos. Então aqui está falando desse tempo, que é exatamente dessa ocasião ou oportunidade. Então Kairos é o tempo de Deus. Agora o Cronos aqui, quanto tempo vai durar isso dentro do nosso tempo aqui terrestre, a gente não sabe dizer. Mas o Kairos aqui, que é esse tempo de Deus, ele vai falar em torno de oportunidade. O diabo vai vir com cólera e ele sabe que as oportunidades são poucas. E fica a grande reflexão para nós. Nós estamos dando oportunidade para o Senhor ou para o diabo? Como está a nossa vida no dia a dia? Será que a gente consegue se alegrar com o Senhor dia após dia? Será que a gente consegue cantar ao Senhor dia após dia? Como que a gente pensa estar nos céus? Aqui está falando os que neles habitais. Vai ser lugar de moradia, vai ser lugar para morar. Será que a gente quer realmente morar? Como que a gente pensa em morar com Deus no céu se a gente não consegue passar um dia com Deus, um dia direto com Deus aqui na terra? O povo aqui dessa época, ele não vai estar querendo saber de Deus, ele não vai gostar de estar com Deus. A companhia de Deus não vai ser algo agradável para eles. Será que é para nós hoje? Será que isso é uma realidade hoje? Então pense nisso, filho. Que Deus te abençoe aí, rica e abundantemente.